Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa amarela numa toalhinha de lavabo. Vamos começar pelas folhas. Vou usar o verde oliva. Quero começar por essa folha aqui que tá dentro do espaço entre as duas e entre a flor. Então, você vai pôr o verde oliva, toda essa área, e o ocre aqui nessa pontinha, que é a parte de baixo. A parte que tá mais iluminada, nesse caso aqui. Você vai usar um pouquinho do branco, você vai pôr assim, olha. Aí, você puxa pra cá. E esse lado aqui, você vai pôr e vai puxar pra lá. Olha, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer essa folha aqui de cima. Essa parte, você viu que eu não lavei o pincel. Tô trabalhando com o número 6. Essa parte aqui, ó, é a área escura, porque a rosa tá fazendo sombra. Então, eu já vou puxar pelo meio verde oliva. Já vou puxar verde oliva pra lá. Já vou pôr um pouquinho do verde oliva aqui no contorno. Termino de preencher com o ocre, fazendo mais ou menos o mesmo movimento. Ó, coloquei um verde, puxei pra cá, coloquei um ocre e puxo pra lá. E um pouquinho do branco. Esse branco eu deposito aqui 3 pinceladinhas. O resto da tinta que tem no pincel eu coloco no contorno e já faço esse movimento, ó. Puxando pra dentro. Aqui eu vou puxar pra fora. Olha só, que simples e fácil de fazer a folha. Agora, vamos fazer esta aqui, que tá por trás desta, por baixo da pétala. Também, levo o verde oliva pelo meio, puxo pra lá. Coloco um pouquinho na borda de cá e puxo pra dentro. Ocre completando. Ocre no meio, puxando pra fora. Um pouquinho do branco, coloco em cima do ocre, puxo pra lá, fazendo a ranhura. Passo no contorno de cá e puxo pra dentro. Olha. Agora, esta aqui. Vou começar com verde oliva. Você viu que ela tá por cima dessas aqui, então nós vamos ter que deixar toda essa área clara. Eu vou colocar o verde oliva no meio, vou puxar pra lá. E vou colocar, aqui nós temos 2 dobrinhas, eu vou respeitar as dobrinhas. Olha, eu vou colocar o verde oliva aqui. E agora eu vou passar um pouquinho do verde oliva ali, ó, no contorno da dobrinha. Completo aqui com o ocre, puxando pra dentro. Coloco o ocre aqui na linha e puxo pra fora. Sempre vai ter um contraste, tá? Aqui vai ficar ocre, verde oliva, ocre e verde oliva. E agora com o branco, coloco na borda do lado de lá e puxo pra dentro. Coloco em cima da linha do ocre e puxo pra fora. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais do branco e vou, olha, pego a tinta, coloco a tinta pra cima e faço isso aqui, olha. Olha, a dobrinha. Pego um pouquinho da tinta, ponho a tinta sempre pra cima. Pra cima, que eu quero dizer, é assim, aqui é embaixo, aqui é em cima. A tinta ficou pra cima, pro lado de cima. Encosto o pincel deitadinho, faço um movimento de curvinha e volto para terminar na linha. Começa na linha, termina na linha. Não termine fazendo isso, termina retinho.
passo pro lado de cá. Aqui nós temos uma folhinha pequena, que é a mesma coisa. Só vou deixar ela um pouquinho mais clara. Você viu que o pincel estava sujinho de tinta? Eu aproveitei aquela sujeirinha. Vou colocar o branco da mesma forma. Coloco no meio, puxo pra cá. Pego mais um pouquinho, coloco no contorno de lá e puxo pra dentro. Agora, nós vamos fazer essa daqui, a última. Assim, olha, aqui ela tá por trás, tá vendo? Olha, toda essa parte aqui tá por trás daquelas. Mais dobrinha pra você aprender bem. 2 dobrinhas. Já vou deixar o verde oliva aqui, ó, atrás da dobrinha. Ponho o verde oliva aqui e puxo pra cima. Termino de preencher com o ocre. Sempre termina de preencher fazendo com que o ocre se mescle com o verde oliva, que se misture um pouco. Nas dobrinhas, bem em cima da linha, eu passo um pouquinho do verde oliva, dando uma esfumaçadinha pra dentro. Só pra fazer a base aqui de fora. Olha, eu vou pegar o pincel de ladinho, a tinta ficou só desse lado aqui. Aí eu vou fazer assim, eu saio daqui da ponta, eu cresço e termino ali. Ó, saio daqui bem da pontinha, cresço, faço uma voltinha e termino ali. Tá vendo? A próxima, pego tinta de novo só no cantinho, saio daqui, cresço, faço uma voltinha e termino ali. Depois dou uma esfumaçadinha para não ficar uma linha de branco. Sobrou um pouquinho de tinta ainda, coloco aqui no meio, dou uma puxadinha para cá, volto no contorno de cima, puxando para dentro. Lavar o pincel porque estava muito claro e eu quero mais escuro. Verde oliva. Essa daqui, olha, tá por trás. Tá escuro aqui. Sempre, não sei se você percebeu, no risco tenho a linha do meio e esses 2 risquinhos. Esses risquinhos, olha aqui, ó, aqui também tem. Significa que você deve puxar a sombra pra lá, que é o verde oliva. Essa daqui, você viu que ela tá por cima desse lado também. Então, a gente não pode colocar sombra aqui. Eu vou colocar só um pouquinho de sombra aqui nessa ponta. Quando tá por cima, a gente procura deixar mais claro. Então, eu vou colocar o ocre. Termino de preencher. Aqui em cima também. Você deve treinar. É a única forma de adquirir a habilidade. Você treina, você observa que você vai conseguir. Aqui, olha, eu vou colocar a tinta e vou puxar um pouquinho e vou colocar mais um pouquinho aqui e vou puxar para dentro. Você viu? Não ficou um espaço de branco. Tenho uma sombra pelo meio. Esta tem mais uma dobrinha, também tem uma pétalazinha aqui. E ela tá por trás também da rosa. Olha o risco do meio. Aí eu já puxo o verde pra cá sem preencher. E já coloco o verde aqui atrás da dobrinha. E já passo aqui, ó, na linha da dobrinha. Termino com o ocre. Aqui também vai o ocre. O branco vai aqui no meio. Puxo ele pra cá. Limpo o pincel aqui, porque aqui é área de sombra, não pode ter muita luz. Passo aqui, olha, pra separar das outras. Pego um pouquinho do branco e vou fazer aqui a dobrinha, olha.
Essas folhinhas, a gente pode fazer um acabamento. Eu gosto de fazer sempre com a cor mais escura que eu tô usando. Nesse caso aqui é o verde oliva. O acabamento é o seguinte: você vai pegar a tinta com pincel zero, vai passar uma linha no meio, vai puxar algumas ranhuras assim, vai fazer uma espécie de contorno, não chega a ser um contorno. Alguns toques assim, ó, de tinta da cor mais escura. Vou fazer todos os meus, depois você me acompanha. Agora eu vou fazer aqui com o verde oliva e o branco uma gotinha nesse espaço aqui da folha. Olha, pego só, eu tô usando o pincel 2 aparado, pego só um pouquinho de tinta e vou fazer assim, ó, uma rodinha, uma meia lua, olha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que pro lado contrário. Vai parecer uma sombra. Aí eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer... Eu comecei aqui o verde oliva, aí eu termino fazendo uma metade pro lado de lá com o branco. Olha. Agora com o pincel zero, eu vou colocar um pontinho de luz aqui na parte escura. Vou fazer uma aqui para você ver. Olha, eu faço assim, primeiro com o verde oliva eu faço uma meia lua, ó. Aí eu pego mais um pouquinho do verde oliva, eu não continuo aqui, eu ponho aqui embaixo. Olha, vai ficar fazendo uma sombra. Aí lava-se o pincel, pega-se o branco e completa essa parte aqui que não tem tinta com o branco. Vai ficando assim. Isso daqui é a sombra, isso daqui é a luz. Aqui vai ficar uma sombra. Aí você põe um pontinho ali em cima daquela sombra. Esse é o movimento da gota. A gota redonda, né? A gente vai fazer agora aqui o botão e eu vou começar com o amarelo limão nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. Vou completar com o amarelo ouro. Meio manchadinho, você viu? E agora eu vou pôr um pouquinho do branco aqui na ponta. Manchadinho. Completo as sépalas com o verde oliva. Vou fazer isso daqui com o pincel, a pontinha com o pincel número 2 também. Porque eu não quero que fique aquele rabinho muito fino. Aqui também, esse botão ele tá começando a abrir, então já tá aparecendo a cor da rosa. Essa parte aqui também a gente preenche. Agora eu já vou com o branco. Olha, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui. Nem vou crescer porque aqui o espaço é muito pequeno. Aqui a gente tem essa bolinha embaixo, eu coloco daquele ladinho ali e dou uma puxadinha. Meio arredondado, você viu que eu não cheguei até o final. Esse daqui é o último. Agora a gente vai pôr uma luz nesse aqui. Olha, bem no meio. Não coloquei nem na borda e nem na borda de cá. Dei umas pinceladinhas no meio. Esse é o segredo. A gente tem que separar através desse do meio, fazendo assim, ó. A luz dele vai para os dois lados. Viu? Aí você sobe com um pouquinho de luz assim amassadinha pelo meio e tá pronto. Você viu como separou aqui, ó, da parte de baixo e dos outros dois. Já vamos fazer a rosa. Volto com o pincel número 6 e eu vou começar
preenchendo essa parte de baixo aqui, essas pétalas, com amarelo limão. Pode preencher inteiro. Você viu que o amarelo limão, ele é bem transparente e os riscos apareceram todos. Com o amarelo ouro, eu vou fazer o seguinte, olha, aqui em volta dessa parte redonda aqui. Vou dar uma esfumaçada pra fora. Agora, essa pétala é que tá mais por trás. Então, ela leva um pouquinho do amarelo ouro aqui. Essa daqui é uma dobrinha, eu vou contornar com amarelo ouro. Aqui a gente tem uma pétalazinha, eu vou pôr um pouquinho do amarelo ouro. Você viu que eu tô colocando sempre na parte de trás. A parte que tá por cima tem que ficar clara. Olha, se você for me acompanhando, você vai ver como vai dar certo no final. Agora, nós vamos fazer isso daqui aqui dentro. Só que assim, nós vamos começar com o amarelo ouro nessa parte aqui, que é onde vai ficar o miolo. Coloquei o amarelo ouro, eu vou colocar o amarelo limão no restante. Não lavei o pincel, tá? Não precisa, porque a gente vai misturar as cores. Vou pegar uma isca de caramelo e vou colocar aqui dentro, olha. Começa sempre aqui e faz assim, dá umas batidinhas só pra fora. Vou colocar também uma isca de caramelo bem aqui embaixo. E vou subindo pros dois lados, crescendo um pouquinho. Bem de leve, você viu que não chegou nem a cobrir o amarelo ouro. E agora a gente já trabalha com o branco. Da seguinte forma, pego a tinta só de um lado, olha, a tinta tá pra cima. Começo por essa pétala aqui. Eu vou fazer aqui, ó, o branco no contorno e vou dar uma puxadinha pra dentro, sem cobrir o amarelo, né? Nunca pode cobrir as cores. Olha, coloco o branco ali e dou uma puxadinha de pincel. Venho pra essa de cá, mesma coisa. Coloco o branco e puxo essa tinta. E aqui também. Esses espaços são dobrinhas. Então, a gente vai fazer assim, olha, com a tinta de um lado só do pincel. Sempre a tinta pro lado de cima da dobrinha. Agora, a gente vem pra cá. Do meio pra lá, olha, a linha tá assim, então todas essas partes aqui ficam claras. Essa daqui tem luz desse lado e tem luz desse lado. Aí, você vem fazendo o mesmo movimento pra cá. Começando, então, do meio pra cá, ó, do meio, seguindo o risco ali. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, ainda tem uma pétalazinha ali atrás. Agora, eu inverto, ó, eu viro o pincel pra cá e venho fazendo isso aqui. Mais uma pétalazinha aqui, um pouquinho do branco. Vou limpar o pincel aqui dentro, ó, dentro de cada uma dessas pétalas aqui, eu limpo o meu pincel, isso vai simular outras pétalas. Ó, você viu que essa rosa, ela é assim, a forma bem simples. Não é aquela coisa elaborada que você fica alisando, alisando. Agora, nós vamos preencher essa parte aqui de amarelo limão.
Nós vamos sombrear assim, olha, peguei um pouquinho do amarelo ouro, vou colocar aqui bem em cima da linha e vou esfumaçando pra dentro. Afinal, essa aqui é uma parte escura. Agora, eu tenho várias situações. Eu vou começar aqui por essas. Aqui a gente tem uma dobrinha. Então, entre as dobrinhas, vai ficar um pouquinho mais escurinho. Cada dobrinha, ela tá por cima. Olha, essa pétala, ela subiu e virou. Quando ela virou, ela fez uma dobrinha. Essa dobrinha, ela tá por cima dessa parte e tá por cima dessa parte. Então, a gente tem que ter uma sombra aqui e tem que ter uma sombra aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma pétala que subiu e virou pra cá. Ela tá, toda essa pétala tá por cima desse espaço aqui. E também, quando ela virou, ela ficou por cima dela própria. Olha, aqui ficou escurinho. Resolvida a sombra, a gente coloca um pouquinho de luz aqui no meio. Um pouquinho de luz aqui no meio. Veja bem que você não pode colocar a luz atravessado. A rosa tá nessa direção. Então, a pétala tá presa aqui. Essa pétala tá fazendo esse movimento. Então, você tem que colocar assim, ó, dando pinceladas meio arredondadas. E agora a gente trabalha as dobrinhas com o branco. Dobrinha aqui, dobrinha aqui. Dobrinha aqui. Dobrinha aqui. Dobrinha aqui. Dobrinha aqui. Essas duas dobrinhas aqui são da mesma pétala. Vou acentuar um pouquinho mais o caramelo. Troquei de pincel, peguei o zero, peguei o pincel 2. Vou acentuar um pouquinho mais aqui. Passando bem em cima do risco, pro risco sumir. Posso até puxar um pouquinho assim, ó, fazendo um pouquinho de sombra. Se você quiser, pode fazer isso que eu tô fazendo aqui antes de colocar as dobrinhas em branco, tá? Acho que vai ser mais fácil pra você. Vou pegar um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. Vou colocar aqui, assim, ó, com um monte de pontinhos, olha, pinceladinhas. Bem no meio aqui, bem no centro. Não faça com zero, tá? Que vai ficar muito bolinha. Faça com pincel 2. Com o sépia ainda, vou pegar a tinta e vou fazer esses galinhos que eu coloquei. Coloquei aqui. Também não faça com o zero, que fica fica muito fino. E eles têm que ficar um pouquinho mais consistentes, encorpados, porque eles estão segurando a rosa. Só apertadinhos de pincel mesmo. Depois, um pouquinho do branco, você coloca em cima, deixando aparecer o branco, de forma bem irregular. Eu vou colocar aqui uma gotinha. Aqui eu coloquei uma redonda, vou colocar uma compridinha, que agora aquela que tá escorrendo.
Você tem que prestar atenção onde você vai colocar uma gotinha escorrendo. Você não pode colocar num lugar plano, porque ela não vai ficar compridinha. E você não pode colocar uma redondinha num lugar onde tenha linhas assim que elas mostram que a superfície está curva. Então, olha, começo com a tinta pra cima, um pouquinho do ocre, peguei. Eu vou fazer aqui, ó, uma sombra, ó. Agora eu faço a mesma coisa aqui, começo aqui e venho pra cá, ao contrário. Isso daqui vai ficar a sombra da gota. Você viu que saiu pra fora. Depois, com um pouquinho do branco, eu vou colocar aqui e vou fazendo a parte interna, olha. O pontinho vai sempre aqui na parte mais escura. É só você treinar um pouquinho que você consegue, sim, com certeza. A parte de fora da dobrinha, eu tô escurecendo um pouquinho. E agora a gente vai fazer um fundo, bem simples também. Se a sua gota ficou assim, meio sumidinha, você pode pegar o pincel zero e completar aqui, ó, só aquela pontinha. Porque às vezes com o pincel grande a gente não consegue fazer bem fininho ali. Tá? Aí você pode fazer isso depois que secar um pouquinho, ó. Vai realçar um pouquinho mais ela ainda. Agora nós vamos fazer um fundo. Quero mostrar pra vocês. A gente vai fazer uma misturinha aqui com o azul hortênsia, uma pinceladinha, e o amarelo ocre. Não vou misturar inteiro. A gente mistura mesmo no pincel. Peguei um pincel um pouquinho maior com cerda. E eu vou usar, para fazer o fundo aqui, eu vou usar um stencil. Esse stencil é da Opa. E vocês podem adquirir em armarinhos ou podem pedir pela internet. Eu vou posicionar ele aqui bem no centro. Eu vou fazer a mistura assim, vou colocar um pouco de um pouco do outro. E vou batendo o pincel. Se você tiver um pincelzinho pitô, se você tiver uma brochinha, você pode fazer também. Evita bater em cima do elemento que você pintou. Aqui é bem pequenininho o espaço, então não tem muito problema. Segurando com a mão mesmo, você consegue controlar. Se bater um pouquinho em cima do elemento pintado, você pode, na hora, você pode tirar com a mão, só passar a mão. Olha, antes de tirar ele inteiro, faça isso. Continuo segurando, levanto, só para ver se aconteceu o que eu esperava. Olha, pra mim, aqui ficou bom. Então, agora eu vou colocar do lado de cá. Eu faço a mesma coisa, eu centralizo, vendo as mesmas distâncias. Pego um pouquinho da mistura e faço o mesmo que fiz do lado de lá. Stencil é uma coisa que veio para somar. Ele complementa a nossa pintura à mão livre. Então, é bonito. Você pode usar, mas assim, tudo com equilíbrio. Você tem que pensar o que você quer, qual o objetivo antes de fazer. Mas com certeza você vai gostar de usar. Vou colocar um pouquinho aqui, uma pontinha.
Esse daqui você tem que lavar imediatamente. Eu vou preencher com o restinho da mistura que sobrou o cantinho. Esfumaçando para fora. Vou finalizar com alguns pontinhos de amarelo ocre aqui, não totalmente, mas na área de fora. Prontinho. Aí está a rosa amarela, para quem tava esperando. Vai poder treinar e vai poder fazer qualquer desenho de rosa que você tiver usando essa sugestão de cores. Lembrando que isso é apenas uma sugestão. Terminamos, espero que tenham gostado e reproduzam bastante. Esse risco você encontra disponível na minha página no Facebook, só na Lu Pinturas.